Atenção, atenção, atenção! Intrépida e insana tripulação do comboio Um Trem de Doido! Nossos radares detectam agitações diferenciadas dos terráqueos. Uma elétrica espiral de brasileiros se transforma no que eles mesmos chamam de foliões. Um imenso e diferenciado espetáculo de ritmos, sons e brilhos, colores e fantasias, todo o Brasil. As festas carnavalescas despertam e revelam desejos incontidos. Múltiplas facetas silenciadas emergem no mar de variedades. Toda a fauna desabrocha em flores, todas são belas feras, todas as flores gemem amores e ardores. Conversões, magias, confusões, alegrias e seduções, sexo, bebidas, danças, fé e contradições. Purpurina euforia, serpenteiam emoções, cantam, riem, requebram, rebolam, tudo se inverte e se revisita. O novo é velho, o certo é errado, o bonito é feio, o profano é sagrado. Todos os limites e valores se misturam. Vamos ao desfile? Atento aos blocos de rua, visitem as festas de salão e os retiros espirituais. Não deixem de conhecer nenhum ritmo que ecoa neste carnaval. Sambas, rocks, shots, raps, gospels, chachados, axés, frevos, louvores, funks e marchinhas. Musicalidades que transformam e transcendem o cotidiano triste e medíocre do trabalhador. Transformam tanto que teremos que reformular nossas perguntas. Quem são essas pessoas? Quais são suas fantasias? O que são e que se revela em fantasias? E, afinal, o que é fantasia? Esse lugar doido, onde todos os foliões se conjugam no poema Carnaval. Fantasia. Fantasia é uma palavra vazia, de tão plena que é. Engravida e pare inúmeros sentidos. Fantasia pode ser uma vestimenta, então revela algo importante. Fantasia pode ser uma história inventada, seria bom que fosse realidade ou terrível em sua potência de realização. Fantasia pode ser o lugar de gestação, ensaio daquilo que um dia será realidade. Fantasia é fábrica de sonhos. Fantasia pode perfeitamente ser a expressão clara de um desejo não realizado. Fantasia pode ser que sim, pode ser que não. Fantasia talvez nem possa ser, ou fantasia talvez nunca possa deixar de ser. Fantasia alimenta e perturba a alma. Fantasia perseguida, cobiçada, ostentada, camuflada ou distorcida. Fantasia assombra porque é fantasma. É mistério revelador. Fantasia é o lar das verdades mascaradas. Fantasia é a matéria viva do carnaval, a mais poderosa festa do povo. Carnaval faz acontecer o milagre de materializar todas as fantasias juntas e misturadas. Carnaval faz a fantasia substância viva, transformando os verbos do desejo. Carnaval traz pra carne aquela fantasia que assombra a mente. Por isso Carnaval encanta, assusta, acende, atrai, afasta e incendeia. Carnaval é o coletivo caleidoscópico do verbo fantasiar. Carnaval e saúde mental, episódio especial de Trem de Doido, para comemorar e refletir sobre essa nossa prática cultural e o que ela tem a ver com saúde mental. E antes de qualquer coisa, o professor Careca vai apresentar para vocês um pouco da história do carnaval até que ele fique como a gente conhece hoje. Eu vou falar de memória, sem fazer grandes referências, mas no sentido de caracterizar a mensagem que eu quero passar para vocês. A história do carnaval, como está hoje no nosso país e como são as formas que a gente conhece de festejar o carnaval, elas remontam heranças que a gente vai encontrar na Mesopotâmia, na Babilônia,
no Egito, né? Em povos e culturas anteriores à cultura que nos mais influencia, que é a cultura greco-romana, e anteriores, inclusive, em muito à tradição cristã. E desde então a gente já tinha características, assim como no Egito, tinha esquecido de destacar, de festividades coletivas marcadas por inversão de papéis sexuais, por provocações e ironias, fantasias, usos de máscaras. Depois, de uma forma mais clara, a gente também vai ter, a partir da Grécia, a influência tanto na origem do teatro quanto na origem do nosso carnaval, as influências do teatro e do canto de tirambo, onde atores e às vezes também o povo passavam pelas cidades gregas cantando e dançando em coro, o que vai dar origem ao teatro popular, assim como às práticas festivas associadas ao carnaval. Roupas, dramatizações e festas com cortejos pela rua já caracterizavam esse tipo de prática lá no canto de tirâmbico, ou canto de tirambo, ainda muito antes de Cristo. Também teremos na influência greco-romana, nessa transição e tanto como nas duas culturas, as práticas ligadas ao deus Baco ou Dionísio, a depender de ser greco-romano. E aí a gente vai ter, diante do deus do vinho, as festividades ligadas às bacantes, de onde vem a ideia de bacanal e de bacana como algo agradável, interessante, e bacanal como práticas sexuais coletivas. Ou seja, lá na Grécia, com as bacantes, já havia a prática coletiva de festividades pela rua também, além do canto de tirâmbico, agora voltadas à religiosidade. Então, o que a gente chama hoje de carnaval, lá na Grécia também já foi um momento diretamente ligado ao culto religioso. Também dentro da cultura romana, teremos tanto a influência das festas ligadas aos carros navais todos decorados, festejando e cortejando à vista do litoral, assim como teremos as Lupercálias e as Saturnálias, festividades diretamente ligadas à abundância, ao consumo de muito vinho, a muita festa, a muita alegria, a muita prática sexual coletiva. E depois, com a entrada da Igreja Católica, o que nós teremos? Teremos o carnaval diretamente relacionado ao período anterior à Quaresma. E aí a ordenação temporal no calendário, né, com o qual nos orientamos. Ou seja, o carnaval, a partir da influência católica romana, vai ser um período de 3 dias que antecede a Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, com a ressurreição simbólica de Cristo. E esses 3 dias antes, cuja terça-feira é considerada terça-feira gorda, marcarão os 3 dias de carnes levales, de festividade ligada à carne, ao prazer, à comemoração, para que na quarta-feira de cinza se mergulhe num recesso espiritual marcado pela abstinência alimentar, jejuns, pela abstinência sexual, jejum sexual, e pelo foco na divindade cristã. Então os cristãos à época se organizavam com as festas, misturando isso tudo que eu já falei para vocês: canto de tirambo, as práticas e tradições antigas à Grécia, com os mesopotâmios, os babilônicos, gregos, né, com as suas inversões, fantasias e por aí vai, né? As Lupercálias, as Saturnálias, tudo isso misturado vai configurar o carnaval carnes levales cristão dos 3 dias antes da quarta-feira de cinza. Domingo,
segunda e a terça-feira gorda para comer, beber e aproveitar com gosto, sob autorização agora da Igreja Católica. Esta prática continuará até os dias de hoje, embora com menor expressão, porque tivemos outras denominações, outras tradições cristãs que surgiram ao longo da história. Mas para o Carnaval, essa influência é o suficiente, porque até hoje essas práticas são mantidas e organizam os calendários de todo o nosso país, por exemplo. Temos também no Carnaval de Viena o surgimento das festas e tradições de salão, com perfumes, talcos, depois posteriormente lança-perfume, máscaras, fantasias, onde o luxo, o glamour, a exuberância, a riqueza das classes altas, também associada ao uso de álcool, de substâncias que alteravam a consciência e da prática do sexo de forma livre, porque historicamente Carnes Levales, o Carnaval é marcado por esses excessos em todas as culturas em que ele permanece, resistindo há mais tempo que o próprio cristianismo, há mais tempo do que qualquer regração religiosa que conheçamos. Seguindo a história, o Carnaval de Viena passa a influenciar o Carnaval português, onde gerará o entrude, isso vai ser importante para nós, passa a influenciar o Carnaval espanhol e passa a influenciar o Carnaval francês, todos marcados por máscaras, pinturas, fantasias, luxos de glamour, caracterizando as classes de maior ostentação, assim como no entrudo e outras festas, tanto das ruas espanholas da época quanto as ruas francesas, haviam bailes e festividades regadas por músicas livres à época e ao gosto da população local, onde se dançava e se vestia livremente, fazendo sátiras, invertendo papéis e mantendo todas essas características que eu já descrevi a vocês. Isso tudo vira um grande caldo cultural, bem misturadinho, bem temperado, e chega ao Brasil como influência europeia a partir do entrudo. E já no Brasil colônia mistura-se e integra-se a cultura africana, que é a partir dos ditos escravos na época, que na verdade eram mesmo absurdamente escravizados e violentados, tinham no entrudo uma prática de extroversão, onde usavam seus cânticos e seus instrumentais para harmonizar a festividade, que era caracterizada por pinturas, por roupas extravagantes e por jogar águas, alimentos podres, ovos, talco, tintas nas pessoas, incluindo muitas vezes moçoilas de boa família à janela, jogando água, confete, serpentinas, e aí essas práticas que também já eram práticas de festas de salão, mais marcadamente praticadas pela alta sociedade do Brasil, que progressivamente deixa de ser colônia e passa a ser império, com festividades ligadas agora não só às práticas de intrudo, que foram se tornando muito questionadas socialmente. Isso vai ser recorrente na história do Carnaval. Em vários momentos, setores mais conservadores da sociedade baterão de frente, questionarão frontalmente as práticas carnavalescas, que sim, são marcadas por vários excessos pela própria essência de sua festividade, e que na maioria das vezes choca as áreas mais conservadoras da sociedade em cada um dos tempos que descrevi a vocês até agora. Isso não vai ser diferente aqui no Brasil, não vai ser diferente no Brasil colônia, como eu já descrevi com o intrudo, que fica cada vez mais intenso e desenvolto, assim como, conforme vai sendo associado aos escravos, ele passa a ser rechaçado também por associação à negritude, que passará a ser uma marca cada vez mais forte nas tradições carnavalescas brasileiras. Lá na frente da nossa história, os afoxés também trarão em Salvador uma prática com musicalidades e características próprias, que desembocarão posteriormente no futuro no que a gente chama agora de axé music,
com tambores, roupas e adereços característicos da tradição africana na leitura das práticas e costumes baianos, soteropolitanos em especial. Sem esquecermos também que lá no Brasil Império, localizado à época da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ter a formação dos primeiros blocos, né, das primeiras alas festivas que sairão em cordões pela cidade, os cordões posteriormente caracterizando uma organização progressiva e o carnaval carioca marcado pelo ensaio, pela dança, pela coreografia, até chegar às escolas de sambas como conhecemos atualmente, sendo que a primeira das escolas de samba era o Deixa Falar, marcando a liberdade de expressão, de crítica, de sátira, de ironia, não só nas palavras, como também na gestualidade, dança e roupas. Além disso, os blocos continuam seguindo até hoje também, não só no Rio, como em cidades como São Paulo, que a gente vê crescer cada carnaval, mais e mais blocos, marcando, estruturando, aprofundando e ampliando a cultura carnavalesca, né, de milhões de foliões pelo Brasil afora, cada vez em maior expressão e em mais diversidade e em mais misturas. Também não podemos deixar de esquecer que lá em Recife, Olinda, numa mistura de instrumentos e tradições indígenas com folia de reis e o carnaval, a gente vai ter o surgimento do frevo e outros ritmos bem característicos das festividades carnavalescas do Recife. Eu acho que até agora já deu para caracterizar que o carnaval, historicamente, está na alma do Ocidente, porque ele se expande por vários países, inclusive os Estados Unidos, que havia esquecido de destacar, e marca ano após ano um crescente público cada vez mais apaixonado e, como sempre foi, a cada época marcado pelas músicas e costumes próprios de cada época. E vocês verão que muitas vezes os saudosistas dirão: ao meu tempo as músicas de carnaval eram assim, assado, isso sim era carnaval. Hoje está descaracterizado porque apresentam músicas da atualidade. Sempre foi assim. As músicas que tocaram no carnaval sempre acompanharam o gosto do tempo em que o carnaval acontecia. Aqui no Brasil, por exemplo, já se tocou polcas, marchinhas, atualmente funk, rap, hip hop, samba, axé, pagode, frevo, machixe, chachado, e aí vai uma infinidade de possibilidades. Essa é a característica do carnaval. Por onde quer que ele se estruture enquanto prática cultural, qualquer que seja o povo, onde quer que ele seja uma marca de identidade. E é por isso que, em termos de saúde mental, não podemos considerar o carnaval uma prática em si negativa à saúde mental. Os excessos, o rompimento dos limites do corpo ou da sanidade mental, sim, podem ser considerados inadequados. As drogas que devem ser usadas na medida da alegria, se inevitável forem, a bebida, o cigarro, enfim, todas as drogas, para que o exagero não cause uma overdose, a prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis pelo uso dos preservativos e outros recursos de prevenção, o respeito aos limites do não é não e do sim é sim quando isso for claro e ululante, o respeito à diversidade de gênero e de expressões, o respeito à diversidade das religiões e outras possibilidades de vivenciar o carnaval também são importantes elementos de saúde mental. Ou seja, ninguém é obrigado a gostar do carnaval, apesar de toda essa força e influência sócio-histórica e cultural que o carnaval tem na alma de diversos povos. A própria democracia do carnaval permite que quem não queira esteja absolutamente livre para simplesmente fazer do jeito que achar melhor e simplesmente não curtir nada, curtir uma outra coisa, apenas descansar,
fazer louvores, retiros, descansos, meditações, qualquer possibilidade ligada à maneira como lidam com o corpo está dentro do carnaval. Um período longo de feriado que de qualquer forma apresenta infinitas possibilidades de aproveitar, curtir e ficar melhor para encarar o ano, que geralmente inicia-se logo após o carnaval. Inevitavelmente, tamanha a força que ele tem na nossa cultura. E a força que ele tem em nossa cultura, meus caros, é de outros carnavais. Mesopotâmicos, egípcios, gregos, romanos, medievais, modernos, contemporâneos, ritmos de todos os tipos, chachados, machiches, polcas, tambores, atabaques, tamborins, flautas, sopros, pianos, tudo vale, tudo é possível, toda combinação é legítima e gera diversão. Aproveitar com responsabilidade também é uma possibilidade bacana de exercício da saúde mental. Seja livre, vivencie as suas fantasias, solte-a de uma maneira divertida, que você permita, pelo menos um pouquinho, sentir aquilo que você gostaria de ser, experimentar a mistura que fala de sua alma, de quem você se lê, de como você se sente no mundo. Vale turbantes, vale pinturas, vale a combinação de todos os costumes e tradições que eu descrevi para vocês. Assim como eu já falei, vale não fazer nada disso. Não é necessário se colocar numa posição superior simplesmente porque não gosta de carnaval. Isso é preconceito e não é bacana em termos de saúde mental. Eu mesmo já cumpri minha missão com o carnaval, não tenho a menor curiosidade a respeito e nem vontade de festejar. Prefiro gravar meus vídeos e ficar no universo da minha familiaridade, da minha intimidade. Mas isso não quer dizer que eu tenho o direito de criticar quem gosta ou de me achar superior porque não gosto, ou porque gosto de outros estilos de música que não aqueles vigentes no carnaval da minha época. Isso é arrogância, isso é presunção, isso é se colocar numa posição superior em relação ao outro. Não gosta, não curto, mas aprenda a respeitar a grandeza, né? E a força, e a pujança, e a beleza de todas essas festividades. Não precisa nem assistir, basta compreender, ser empático e respeitar. A minha cara pintada e essas marcas características de um carnaval vêm com uma forma de expressar o meu absoluto respeito a todos os foliões carnavalescos, blocos, sambistas, escolas de sambas, machiches, chachados, frevos, shotes, axés e todas as tradições que possam haver no país e que eu ainda nem conheci a respeito do carnaval. Não ter preconceito e respeitar todas as possibilidades de existência de uma nação como a brasileira é respeitar algo que é de uma grandiosidade tamanha que nos faz produzir aqui no Brasil o maior espetáculo da Terra. Esteja conosco nos próximos episódios de Trend Doido. Nos acompanhe nas próximas atividades e assim como agora estamos trazendo a alegria de olhar a alma de um povo, no caso não qualquer povo, mas o povo que para nós deve ser o mais especial entre todos, que é o nosso povo, é o povo brasileiro. Que nós aprendamos a respeitar e considerar a luta, a resistência de várias identidades sociais e culturais do nosso país que fizeram a grandiosidade do nosso carnaval. Respeitar e manter as nossas tradições também são expressões muito bacanas, aproveitando a palavra bacana, de respeito à nossa identidade, o que repercute de maneira positiva na nossa saúde mental. Se você é de samba, que sambe, se você é de axé, que dance, se você é de culto, que cultue, se você é de terreiro, que despache, se você é de budismo, que medite, se você é de vídeo, um festival de feriados, não importa. Aproveite esse período para fazer da sua vida uma experiência grandiosa o suficiente que não dê tempo de cuidar dos demais.
tão gostosa que está sendo cuidar da sua próxima, da sua própria vida. Um beijo, boas festas de carnaval e até o nosso próximo episódio. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos, meu bem. Gente, vamos combinar que no carnaval pode, né? No carnaval pode azul com rosa, rosa com azul. Quem quer que queira usar, do jeito que queira usar. Vamos combinar também que no carnaval não adianta ficar prometendo castidade. É melhor pensar em responsabilidade, não é verdade? Porque senão a gente cria ilusões que levam a gente a lugar nenhum. Responsabilidade, consciência e pé no chão são as melhores coisas. E já que está com o pé no chão, samba no pé ou o ritmo que você quiser, com responsabilidade e respeito a toda a diversidade.